Do solo é difícil notar sua forma, mas do alto você pode ver os desenhos. O mais curioso é que alguns foram criados há centenas de anos. As principais dúvidas são: como essas formas foram criadas? Como alguém poderia fazer algo tão complexo do solo? E qual a utilidade desses desenhos? Existem geoglifos espalhados por todo o mundo, até mesmo na Amazônia. Além desses estranhos desenhos, diversas outras pistas mostram inacreditáveis informações sobre as antigas civilizações amazônicas, suas tecnologias e avançado conhecimento em algumas áreas. Me baseei apenas em informações acadêmicas e em artigos de grandes revistas científicas como a Science, Antiquity, Nature. Esse vídeo não tem interesse em refutar a teoria da suposta cidade de Ratanabá, muito menos apoiar a ideia. Como vocês verão, os arqueólogos não têm resposta para todas as perguntas, daí surgem as especulações. Olá curioso, me chamo Jamile, me acompanhe até o final desse vídeo para conhecer as civilizações antigas que viveram na floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Ela possui quase 7 milhões de quilômetros quadrados, metade do tamanho da Europa. Se ela fosse um país, seria o sexto maior do mundo. Seu interior é de difícil acesso e muitas partes ainda são inexploradas. Por isso, existe um esforço de muitos grupos de pesquisas em estudar melhor cada pedaço da Amazônia. Para descobrir como era o povo que viveu na Amazônia, suas tecnologias e seus hábitos, os arqueólogos precisam juntar as peças de um quebra-cabeça. As primeiras pistas vieram das margens do rio Madeira, em Rondônia. Uma terra preta chamou a atenção dos pesquisadores. Em laboratório, a análise mostrou o motivo da terra ser tão escura. Restos de animais e vegetais foram queimados para aumentar a fertilidade do terreno. A datação do carbono previa um dado impressionante. A amostra era de 6.000 anos atrás. Nessa época, a humanidade nem havia chegado na Idade do Bronze, mas o povo já conhecia essa técnica agrícola. Essas pistas foram suficientes para mostrar que algumas pessoas habitaram a região, mas ainda era pouco. Até que mais uma peça do quebra-cabeça foi encontrada na foz do Amazonas. Lá, os arqueólogos acharam montes de terra criados artificialmente. Apenas uma grande população poderia construí-los. Possivelmente foi feito por volta do ano 1000. Mas por que uma população indígena iria criar esses morros considerando a dificuldade de criar algo assim sem maquinário? A resposta veio perto dali, na ilha de Marajó. Mais montes foram encontrados lá. Eles receberam o nome de Tesos. Os montes eram utilizados como fortalezas para aumentar a segurança do povoado e também para melhorar a plantação na região. Não parece, mas a Amazônia é muito ruim para a agricultura, devido aos alagamentos causados pelas tempestades amazônicas. Então, para contornar o problema, essas civilizações faziam essas elevações no solo com canais para a água escoar e não afogar suas plantações. Estimativas apontam para uma população de até 15.000 pessoas na região. Com a chegada dos europeus ao rio Amazonas, conhecemos mais sobre aquelas civilizações antigas. O explorador Gaspar de Carvajal descreveu o que encontrou em sua viagem. Quando os índios nos viram, apareceram mais de 200 canoas, cada uma com 20, 30 ou 40 índios. O número apresentado por Gaspar foi tido como exagerado por um bom tempo, até que evidências encontradas em Santarém ajudaram a sustentar a história. Existia uma crença entre os moradores da cidade de que eles eram descendentes de um povo muito antigo que habitou a região. Para comprovar a história, as escavações nos sítios arqueológicos da cidade encontraram itens fabricados há 7.000 anos. As peças eram cerâmicas de formatos complexos, provavelmente criadas por algum especialista. Entre os itens achados tinham urnas funerárias, frascos, joias e ferramentas. Os arqueólogos concluíram que a civilização responsável pela criação desses itens tinha divisões bem definidas sobre as tarefas de cada indivíduo. Mais informações foram encontradas no Acre e no Alto Xingu. Geoglifos avistados por imagens de satélite eram utilizados para rituais religiosos e o mais interessante é que estavam ligados por estradas dentro da mata. Mas espera aí! Estradas dentro da Amazônia há centenas de anos? Essas não foram as únicas encontradas. Próximo ao rio Madre de Dios, mais indícios de estradas antigas foram achadas.
O estudo feito por uma equipe da USP relata que houveram diversas povoações conectadas por estradas na região. Segundo os realizadores do estudo, as vias encontradas no Alto Xingu serviam para viabilizar o comércio entre as superaldeias, de até 50 mil habitantes entre os anos 800 e 1200. E a penúltima peça do quebra-cabeça foi encontrada na Amazônia boliviana. Arqueólogos encontraram pirâmides de até 22 metros escondidas na floresta. O estudo publicado na revista Nature mostra como o uso da tecnologia LIDAR foi utilizado para encontrar superconstruções no meio da floresta. Por baixo da copa das árvores existem tesos de 5 metros de altura com até 30 campos de futebol de extensão. Além dos montes de terra, também acharam pirâmides cônicas de 22 metros de altura e uma incrível infraestrutura de gestão de água feita por canais e reservatórios. De acordo com o Instituto Arqueológico Alemão, o nível cultural das civilizações que existiram na Amazônia estavam em um nível nunca antes imaginado. Os habitantes construíram estradas de até 10 quilômetros, tinham conhecimento avançado em agricultura e praticavam comércio. Eduardo Neves, da USP, arqueólogo especialista na floresta, publicou na revista científica Proceedings B um estudo que mostra como era a Amazônia quando o Brasil foi descoberto. O estudo aponta que existiam aproximadamente 8 milhões de pessoas na floresta nessa época, população 4 vezes maior que a dos portugueses no mesmo ano. Uma parte importante da história ainda precisa de mais pistas. Como uma quantidade tão grande de pessoas desapareceu? Segundo Prumers, as mudanças climáticas podem ter sido o fator decisivo. O problema é que isso vai ser difícil provar.